Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 nós vamos ler, do verso 1 ao verso 23. Antes de nós lermos, deixa eu pedir para você mais um instante fechar os seus olhos para mim orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais este dia, nesta noite, podendo te adorar, bendizer, celebrar os feitos do Senhor, mas mais uma vez aqui também, desejosos de ouvir o Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Como é bom te ouvir, como é bom receber a tua direção, mesmo quando é algo para nos corrigir a nossa rota, para nos disciplinar. O que nós não podemos, Senhor, é ficar sem ouvir a tua voz, sem ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, usa a minha vida como um canal do Senhor, como boca do Senhor nessa terra, nesse momento, e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber a semente preciosa da tua palavra, que venha frutificar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e eu agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 23. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém, queridos? Até aqui, por enquanto. Amados, a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite, ela é para aqueles que já receberam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas também é para aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor. É para aqueles que, porventura, já faz um tempo que têm caminhado com Deus, mas também é para aqueles que começaram há pouco tempo a caminhar com o seu Senhor. É para todos esses tipos de pessoas, ou seja, queridos, é para todos, é para aqueles que têm ouvidos para ouvir, como diz a palavra do Senhor, né? São para todos esses. E ela tem como tema, a palavra de hoje, queridos, uma pergunta, né? Por que as coisas não mudam? Por que as coisas não têm mudado, pastor? Ou, mais especificamente, por que a minha vida não tem mudado?
Por que minha vida não tem mudado? Por que as coisas continuam do mesmo jeito? Passa tempo, né? Entra ano, sai ano, e eu não tenho visto, pastor, as coisas mudarem, eu não tenho visto a minha vida mudar. Por que não muda, pastor? É uma pergunta. E eu quero compartilhar um pouquinho, e eu espero que o Senhor ministre ao seu coração, né? Por que a minha vida não tem mudado? A primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração dentro desse texto, queridos, por que não muda? Por que não tem mudado essa situação, pastor? Primeira coisa, falta de se aproximar de Jesus. A primeira coisa que eu vejo no texto aqui, queridos, do verso 1 ao verso 3, que quando Jesus saiu da casa e se assentou-se à beira-mar, uma grande multidão foi até Jesus para ouvir a ele. Talvez, queridos, mais uma vez eu falo para quem esteja aqui, ou às vezes quem está nos acompanhando aí online, agora ou posteriormente, talvez as coisas ainda não mudaram ou não têm mudado, porque tem faltado você se achegar, tem faltado você se aproximar. O texto diz que quando Jesus se assentou ali, uma grande multidão foi até ele e se aproximou para ouvi-lo. E com certeza, queridos, essa multidão já tinha ouvido falar sobre os feitos de Jesus, sobre os milagres que ele tinha operado na vida de muitas pessoas, e ela foi até Jesus. Eles foram até Jesus, procuraram se aproximar de Cristo. Amém, amados? E talvez, queridos, tem muitas coisas que não tenham mudado, porque está faltando uma proximidade. Está faltando se achegar ao Senhor. Tem muitas pessoas querendo experimentar de mudanças na sua vida, mas não tem se aproximado daquele que pode proporcionar a mudança. Tem pessoas que estão querendo uma cura, uma mudança na sua vida, na sua família, no seu casamento, ou enfim, tantas áreas que estão precisando de mudança, estão pedindo por uma mudança, mas não tem se aproximado de quem pode fazer. A atitude dessa multidão nos mostra algo, queridos. Aqui a multidão se aproximou, né? Se aproximou de quem poderia fazer algo por eles. Se aproximou de alguém que poderia fazer alguma mudança nas suas vidas, né? Eu falo isso porque às vezes eu conheço pessoas, queridos, que querem mudanças, mas não têm se aproximado. Não têm buscado ao Senhor. A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim, e eu se achegarei a vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado, mas quem o busca, quem se achega. Então pode ser, queridos, que existem pessoas que não estão desfrutando de uma mudança ainda na sua vida, porque tem faltado proximidade. Porque não tem dado, eu acredito que esse nós podemos dizer até que é o primeiro passo que a multidão deu, de se aproximar de quem pode promover uma mudança na sua vida. Nós precisamos nos aproximar dele. Amém, queridos? Talvez você esteja aqui hoje, ou está ouvindo aí através das redes sociais, talvez porque você ouviu falar. Talvez você esteja aqui hoje, queridos, porque você ouviu testemunhos de alguém que está aqui, ou de outra pessoa que serve a Deus. Você ouviu testemunhos que ele curou, que ele promoveu cura, que ele mudou a sorte na família, que o nosso Jesus fez alguma mudança. E talvez por isso você tenha procurado se aproximar. Porque você ouviu alguns testemunhos de um Deus que faz. E se você está aqui hoje, ou está nos acompanhando aí via online por causa disso, queridos, parabéns, um primeiro passo você fez, você se aproximou. Às vezes você tem ouvido, você ouviu falar do que Deus faz, e você se aproximou também para ver, você se aproximou para ouvir. Então, parabéns. Porque se não se aproximar daquele que pode mudar as nossas vidas, como é que nós queremos mudanças? Amém, amados? Mas em segundo lugar, pastor, mas eu tenho me aproximado. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho ido ali no culto, nos lares, nos nossos lives, a reunião da igreja nas casas. Eu tenho se achegado a homens e mulheres de Deus, eu tenho procurado me aproximar. Porque quando eu falo de se aproximar, queridos, mais uma vez, às vezes as pessoas querem mudança na sua vida, mas às vezes querem mudança, não querem vir à igreja,
não querem se aproximar de pessoas, dos filhos, daqueles que estão próximos de Deus, daqueles que podem dar uma palavra de Deus, querem mudanças, mas não querem essa proximidade. E aqui eu estou falando de algo físico, de você chegar, de você ir até o lugar, de você dar um passo de fé e se aproximar. Amém, queridos? E tem alguns que eu vou falar para vocês, tem até no meio da minha parentela, pessoas que já experimentaram de Deus, pessoas que têm passado por meio algumas circunstâncias difíceis, às vezes eu falando ali do amor de Deus, falando para se voltar, eles querem mudanças, têm buscado mudanças, mas quando fala de se aproximar, de vir para a igreja, quando fala de buscar ao Senhor, resistem. Querem mudança, mas têm resistido. Amém, amados? Mas talvez você diga para mim, pastor, sinceramente, eu tenho me aproximado. E eu ouvi dos feitos do Senhor, e eu tenho vindo à igreja, eu tenho ido nas reuniões, nos lives, eu tenho conversado com homens e mulheres de Deus, né? Mas ainda assim, pastor, eu não tenho visto mudança na minha vida. O que eu ouvi dessas pessoas que já testemunharam de cura, de provisão, de mudança, eu não tenho visto na minha vida. Por quê, pastor? Por que não tem mudado? E aqui eu quero ver uma segunda coisa com vocês, queridos. Ainda no texto de Mateus, capítulo 13, o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Por que muitos não têm experimentado de mudança? Porque talvez tenham dado o primeiro passo que a multidão deu. Se achegou, tem vindo à igreja, tem ido no live, tem procurado pessoas, para se aconselhar, tem feito essa proximidade física, mas não tem se aproximado com o coração. Às vezes, queridos, eu costumo dizer, tem muitas pessoas que até vão à igreja, mas às vezes estão curiosas para ver o que vai acontecer. Pessoas que vão, deixa eu ver o que vai acontecer, vamos ver. Mas não tem realmente aplicado o seu coração para aquilo que Deus quer falar. E não é simplesmente o fato de vir à igreja é importante, o fato de dar um passo e se aproximar como a multidão é importante, mas não pode parar aí. Se não aplicar o coração, queridos, você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a palavra certa e não ter mudança nenhuma na sua vida. Aqui essa multidão estava ouvindo a Jesus, mas nem todos tiveram a sua vida transformada. Como tem multidões que estão enchendo as igrejas, queridos, glória a Deus por isso, e que as igrejas estejam cheias, Estão ouvindo a palavra, mas nem todo mundo que está ouvindo a palavra tem tido a sua vida transformada. Porque tem se aproximado fisicamente, mas o coração está distante. Como eu li esse texto aqui, se cumpre a profecia de Isaías. Eles estão ouvindo, mas não entendem. Eles ouvem a palavra e não entendem. E na parábola do semeador diz que esses são aqueles que a semente caiu à beira do caminho. Eles recebem a palavra, mas eles não a entendem, vem Satanás e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Por quê? Porque não entendeu. E por que não entendeu, segundo esse texto? Tem outros textos que falam sobre isso, queridos. Não entendeu porque se aproximam com um coração insensível e muitas vezes de má vontade. Não aplica o coração. Quando não faz isso, o que eu estou pregando aqui para eles, ou que alguém subindo aqui pregando, falando da palavra de Deus, ele não entende. Porque isso aqui não é algo que é discernido de maneira natural, mas é algo que é pelo Espírito Santo de Deus. E quando você não entende a palavra, queridos, quando nós não entendemos o que Deus quer falar conosco, não existe mudanças nas nossas vidas. Não é simplesmente o fato de você estar aqui, ser membro de uma igreja, frequentar, às vezes até servir no ministério, simplesmente o fato de você fazer isso, que isso vai mudar a sua vida. É importante, mas o que muda é quando você entende o que a palavra diz.
Ou como nós costumamos dizer, é quando você ouve e tem revelação dos céus para a sua vida. E você não entende só aqui, mas é algo que desce ao coração. E você fala, agora eu entendi. Agora realmente eu compreendi. E você consegue colocar isso em prática, queridos. Amém? Então tem muitas pessoas que as suas vidas não têm mudado, queridos, porque não tem se aproximado fisicamente, mas o coração está distante. O coração está distante, vem à igreja, vai às reuniões, mas coração distante. E quando a proximidade é só física, né, a gente não consegue perceber e nem entender o que Deus fez por nós, queridos. E como eu disse, dessa forma não acontece mudanças. Ainda em Mateus aí 13, o 18 e 19, olha o que diz aí. Eu fiz até a citação. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Quando a semente... Só até aqui, só o versículo 18 e o 19. Então, quando não entende, vem o Satanás e rouba aquela palavra e não tem frutos. Não frutifica. Não há mudanças. Um pouco aqui nós vamos ler no texto aqui, capítulo 13, se assim, no verso 15, queridos, que diz, se assim não fosse, no finalzinho, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter. E eu os curaria. Então tem pessoas que às vezes não têm experimentado de curas, de provisões, de milagres, de ação de Deus, porque não têm entendido a palavra. Às vezes as pessoas vêm num mesmo culto, queridos. É claro, tem muita coisa que sim, que depende da pessoa que está comunicando, aquele que vai trazer a palavra, né, da graça de Deus, da unção de Deus, mas muita coisa depende do ouvinte. Por isso nós sabemos que num mesmo lugar, pessoas podem ouvir a palavra, algumas pessoas terem as suas vidas transformadas, serem tocadas, entenderem, haver mudanças, e outras pessoas continuarem do mesmo jeito. E nada muda. E às vezes começar até, como nós ouvimos aqui hoje um pouquinho no Tadel, começar até a se questionar, começar a entrar em crise. Por que não muda? Por que minha vida não muda? Amém, queridos? Eu quero abrir um texto em Jeremias 29, 13, só fazer a citação desse texto. Jeremias 29, 13. Que diz assim, vocês vão me procurar e vocês vão me achar quando vocês me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Outras versões, eu farei mudar a vossa sorte. Amém, queridos? Terceiro lugar, pastor, por que as coisas não têm mudado na minha vida? Por que a minha vida não muda? Terceiro lugar, queridos. Volta lá em Mateus capítulo 13. Mateus 13. O versículo 20 e o verso 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Amém? Então, por que a vida de alguns às vezes não tem mudado? Talvez não tenha mudado, queridos, nada, porque pessoas, talvez você não tenha, e aqui eu não estou fazendo apontamento a ninguém, queridos. Na verdade é para nos fazer refletir. Talvez não tenha mudado ainda porque você até se aproximou fisicamente. Você até abriu o coração de verdade. Recebeu a palavra. Começou a entender. Mas não tem se aprofundado no seu relacionamento com Deus. Tem tido um relacionamento que é superficial. E receber a Cristo é a porta de entrada para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós recebemos, nós vemos das maravilhas de Deus, nós nos alegramos, mas se nós não nos aprofundarmos no relacionamento com a palavra, queridos, se nós tivermos raízes curtinhas,
A palavra diz que vai chegar um tempo que vai vir o sol e vai queimar as plantas, porque tem raízes curtinhas, não são profundas. E o sol simboliza tempos de dificuldades, tempos de adversidades, tempos de tribulações. Então, queridos, às vezes tem pessoas que elas param num estágio onde se aproximam fisicamente, abrem o coração, mas depois não se aprofundam no relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos crescer no relacionamento com Deus, se aprofundar, amadurecer, sair do estágio de bebês, meninos, né, jovem, a chegarmos em um estado de maturidade, para suportarmos as coisas que virão, suportarmos as lutas e tribulações que nós vamos enfrentar, e a Bíblia diz que nós passaríamos. Mas isso, queridos, é para aqueles que se aproximam, é para aqueles que realmente se aprofundam no seu relacionamento com Deus. Porque se não houver essa profundidade, vai chegar uma hora que nós não suportamos. Não suportamos aquilo que vai vir, mas e não é porque Deus não tem o melhor ou preparado, mas é porque às vezes nós não continuamos nos aprofundar, não continuamos nos achegar e se aprofundar no relacionamento com a palavra. Amém, queridos? Talvez você tenha recebido aí a palavra com alegria, mas o relacionamento que você tem tido com a palavra é um relacionamento superficial. Não tem se aprofundado. E por isso não tem experimentado de mudanças. Amém? Quando surgem as tribulações por causa da palavra, como diz o texto, porque muitas tribulações vêm justamente pelo fato de hoje você ter se posicionado, você ter crido em Jesus, você ter se posicionado para andar em conformidade com a palavra de Deus, e quando vêm as tribulações por causa da palavra, queridos, né? Como diz aqui, você não, às vezes a gente não suporta e não, às vezes tem pessoas que não permanecem firmes, não têm experimentado de mudança, por causa disso, falta de se aprofundar. Talvez tenha dado os primeiros passos que são importantes, mas nós precisamos continuar crescendo em Deus, queridos. Receber Jesus é a porta de entrada, mas existe um caminho a ser percorrido, existe um alvo que nós queremos alcançar, e nós precisamos permanecer firmes nesse caminho e desfrutar de mudanças que Deus tem para nós. Precisamos crescer no relacionamento com Ele. Amém, amados? Então, cresça. Nós disponibilizamos na igreja algumas ferramentas que não é para que a gente tenha ritos religiosos. Quando a gente tem aí o Bíblia 360, da leitura bíblica, quando a gente tem aí as orações da segunda-feira, na torre de oração e outras coisas que nós promovemos para a gente crescer, não é para encher linguiça. Não é porque você tem que ser um religioso, que tem que ler, que tem que orar simplesmente como uma atitude religiosa, mas são ferramentas para proporcionar para que você cresça no seu relacionamento. Para que você não conheça um Deus só de ouvir falar, para que nós não sejamos simplesmente como a multidão que se aproximou, porque eu tenho ouvido falar dos feitos do Senhor. E uma coisa gostosa, eu não sei vocês, acredito que vocês assim como eu, como é gostoso ouvir testemunhos, é verdade ou não é? Como é gostoso ouvir testemunhos dos irmãos que Deus deu provisão, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus mudou a sorte, sabe, ouvir os milagres que Deus fez, como é bom e como é gostoso ouvir. Só que Deus não quer só que eu e você venhamos apenas ficar ouvindo, Deus quer que a gente viva isso, que nós venhamos experimentar essa provisão e desses milagres nas nossas vidas. Que você não sirva um Deus só de ouvir falar, de um Deus que você ouve, mas você experimente esse Deus na sua vida. Amém, amados? Só que para isso a gente precisa se aprofundar no relacionamento com Ele, na sua palavra. Em quarto lugar, por que não tem mudado, pastor? Eu tenho até, me aproximei, abri meu coração, tenho procurado me aprofundar um pouco mais no relacionamento com a palavra, mas eu ainda não tenho visto mudanças. Eu não tenho visto, pastor, isso tem sido tão, me afligido tanto, por que não tem mudado? Talvez, queridos, ainda não tenha mudado, porque talvez você possa estar, como diz o texto, Mateus 13, 22. Vamos ler 13, 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Ele ouviu, então são pessoas que ouvem, queridos. Entenderam, receberam. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então pode ser, queridos, que às vezes ainda não tenha mudado algumas coisas. Por quê?
Talvez nada tenha mudado porque talvez você esteja aí mais preocupado com as coisas dessa vida. E às vezes, queridos, mais uma vez, não é um apontamento, não é para apontar e tacar pedra em ninguém, mas talvez ainda mais apegado a certos prazeres do que a palavra. Andado inquieto, preocupado, ansioso, apegado a alguns prazeres, né, que tem acabado sufocando a palavra no seu coração. E ela não tem dado os devidos frutos. E por isso você não tem experimentado da devida mudança que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? Quando isso acontece, a palavra não frutifica. Não ocorrem as devidas mudanças que a gente precisa em nossa vida. Eu quero fazer menção de um texto, Colossenses 3:2. Colossenses capítulo 3, o verso 2. Que diz assim: mantenham um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, queridos, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Às vezes nós começamos bem a caminhada, cheios de alegria, com pensamento nas coisas do alto, mas às vezes na nossa caminhada, queridos, às vezes nós acabamos tirando um pouco os olhos do foco, os pensamentos do foco. Nosso pensamento na nossa caminhada no dia a dia muitas vezes não está nas coisas do alto. Nós estamos muito preocupados, inquietos, ansiosos em coisas que não é para andarmos preocupados e inquietos. E assim, queridos, a palavra não tem frutificado. A palavra que tem sido lançada no nosso coração não tem sido frutificado como deveria frutificar. Por causa dessas preocupações, inquietações e às vezes até certos apegos às coisas desse mundo. Eu não sei vocês, queridos, mas eu já passei por tempos, no começo até da minha caminhada cristã, quando eu aceitei Jesus, aquela alegria, né? Aquela disposição para servir a Jesus. Mas na minha caminhada, passando por situações difíceis, por tempos difíceis, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você começar a tirar os seus olhos do foco e começar a voltar, às vezes os seus olhos, os pensamentos, em coisas, às vezes em coisas até lá do Egito. Coisas que você vivia outrora antes de conhecer a Jesus. Nós ouvimos um pouco disso também no Tadel, queridos, às vezes começar a se questionar: Senhor, agora que eu te sirvo, agora que eu tenho buscado andar em conformidade com a Tua palavra, que eu tenho buscado andar em obediência ao Senhor, por que eu tenho passado isso? Por que essa situação não muda? Às vezes antes eu não servia ao Senhor, mas tinha coisas que eu passava, eu me desfrutava, eu me deleitava, prazeres que eu desfrutava, e hoje que eu sirvo ao Senhor, olha o que eu tenho passado. Olha as situações que eu tenho enfrentado no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai tirando os olhos do foco, o pensamento das coisas do alto e começa a colocar as coisas muito aqui, os pensamentos nas coisas desta vida, queridos. Começa a perder a alegria, começa a perder a paz. E aí a palavra não frutifica nas nossas vidas, porque nós começamos a tirar o pensamento e os olhos do nosso Senhor, da palavra do nosso Senhor. Amém, queridos? Por estarmos às vezes apegados a prazeres, preocupados, inquietos e ansiosos. Mas em último lugar, pastor, o senhor falou tudo isso. Mas eu tenho analisado a minha vida, eu me acheguei fisicamente, eu abri o meu coração, eu tenho me aplicado em buscar ao Senhor, em conhecer mais, em me aproximar, em aprofundar o meu relacionamento com Ele. Mas ainda assim, tem coisas que eu tanto almejo, situações que eu tenho clamado tanto e ainda não mudou. O que é que o Senhor me diz, pastor? Por que isso não muda? Então essa palavra não é para a gente, não é para mim, não é para você? Por que não muda, queridos? Eu quero que você veja o versículo 23 comigo. Mateus 13, 23.
Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Mas eu quero que você leia um outro texto agora, Lucas 8,15, que também vai falar da parábola do semeador, mas em conformidade que escreveu Lucas agora, Lucas 8,15. Diz assim: mas as que caíram em boa terra, diga assim comigo, as que caíram em boa terra. Amém. Quem são esses, queridos? São os que, com um coração bom e generoso, não com um coração insensível e de má vontade, são aqueles que fizeram como a multidão, se aproximaram, deram oportunidade, se aproximaram de quem pode mudar as nossas vidas. Mas não se aproximaram só fisicamente, se aproximaram com um coração bom e generoso. Ouviram a palavra, entenderam, porque é o entendimento da palavra que causa mudança, não é só ouvir. Entenderam a palavra e dão fruto com perseverança. Aqui eu quero fechar dizendo algo para você, queridos, e eu espero que anime o seu coração. Se você está fazendo tudo isso, queridos, se você se aproximou, se você ouviu com um bom coração, se você tem entendido, se você tem se aproximado no seu relacionamento, se você tem aprofundado o seu relacionamento com a palavra, e ainda não mudou, se você fez tudo isso, queridos, e ainda não mudou, o finalzinho aqui de Lucas 8,15 diz: dão fruto com perseverança. Então, para você, a palavra que eu dou é só essa. Nós, mais uma vez, nós ouvimos isso aqui no Tadel também. Se você tem feito todos esses passos, o que eu diria para você, então, é: só continua. Só persevera. Pastor, não mudou ainda. Vai mudar. Continua com o coração assim sensível ao Senhor. Continua se aproximando dEle. Continua se achegando, continua se aprofundando, continua perseverando na sua fé, porque são esses, queridos, retém e dão fruto, vão dar fruto, como? Com perseverança. Com coração bom e generoso, se aproximam deles e dão fruto com perseverança. Nós sempre citamos um texto aqui também, queridos, Gálatas 6,9, né? Não se cansem de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher. No tempo próprio nós vamos colher. Se continuarmos perseverando, você vai colher, queridos. Eu fiz uma menção aqui na hora dos dízimos e ofertas. É a lei da semeadura. O que você está semeando, você tem a certeza que você vai colher. Só que cada semente tem o seu tempo de maturação. Tem algumas que são mais rápido para você colher. Tem outras que vão demorar mais. A grande questão é: dão fruto com perseverança. Talvez não tenha mudado ainda, queridos, porque ainda não chegou o tempo. Talvez você esteja, como nós ouvimos no nosso Tadel, está tudo dentro do Tadel hoje, Paulo. Talvez você esteja num processo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando, te levando a amadurecer, a crescer, a te fortalecer, porque Deus não quer fazer só na sua vida. Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer te preparar para coisas grandiosas que Ele quer fazer através da sua vida, queridos. E talvez não tenha mudado como você espera essa mudança, porque ainda não chegou o tempo. Mas que você se submeta ao processo. Que você entenda que nesse processo, queridos, esse processo de crescimento, Deus está trabalhando em você para que possa trabalhar também através de você. Continua perseverando. Não se canse, queridos. Não desista. Nós ouvimos aqui também, no nosso treinamento, talvez a gente não esteja entendendo plenamente os caminhos do Senhor. Talvez você não esteja entendendo por que essa situação ainda está perdurando. Por que ainda não mudou? Né? Se você tem sido fiel, tem se aproximado de coração, tem buscado ao Senhor, tem se dedicado, tem amado ao Senhor, tem procurado ser fiel, e você não tem entendido. Mesmo que você não esteja entendendo plenamente, confie, queridos, no seu Deus.
1 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou entendendo, está doendo e eu não gostaria de passar esse processo. Mas quem eu tenho crido é bom, é fiel, é verdadeiro. Ele me ama, Ele é meu Pai, Ele tem o melhor para a minha vida. E eu vou continuar perseverando porque eu sei que na hora certa, no momento certo, eu vou colher. Eu vou colher isso, essas sementes. Eu vou colher isso que eu tenho semeado. Então, queridos, não desista. Se não tem mudado ainda, se você tem feito todos esses passos e não tem mudado ainda, a palavra para você é essa, continue. Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Continue, continue. Mas que eu e você possamos também nos avaliar. Talvez no processo, nós tenhamos deixado aí o nosso coração se endurecer. Talvez a gente já não tenha mais se aproximado da mesma forma. Esses tempos atrás, eu estava me avaliando sobre isso, queridos. Tem muitas coisas que às vezes não aconteceram da maneira que eu gostaria, da maneira como eu esperava, no tempo que eu esperava. E eu não sei se você já se pegou na presença de Deus, às vezes como uma criança mimada. Também não aconteceu, também não vou mais fazer assim. Também não faço mais assim, também não vou me dedicar. Às vezes a gente não fala com palavras, mas as nossas atitudes falam. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu lembro, mais uma vez, no começo da minha conversão, a minha dedicação ao Senhor, a minha paixão, como eu acreditava, como eu me dedicava. E teve tempos na minha vida que eu passei por certos desertos, e eu não entendi muitas vezes o porquê de eu passar por aquelas dores, aquelas situações. E eu não estava entendendo e não aconteceram como na minha expectativa, no meu jeito, no meu tempo. E às vezes você começar a dar uma desanimada. Você não deixou a igreja, você não deixou o Senhor, mas você não está com o mesmo fervor, com a mesma dedicação. Já não ora como antes, não jejua como antes, não se aproxima como antes. Às vezes, se não tomar cuidado, você caiu aí numa rotina, queridos. Não abandonou, está aqui. E o Senhor quer que a gente volte, queridos, a ter aquela mesma paixão, a mesma dedicação, a acreditar como nós acreditávamos no começo, independente das circunstâncias. Até acontecer. E mesmo quando a gente não entenda, continue acreditando, continue fervoroso no Senhor. E todos nós ouvimos aqui também, todos nós passamos por tempos difíceis. Tempos de crises, tempos às vezes que nós entramos em crises aqui no nosso interior, queridos. Mas só não permita que essa crise se instale, permaneça e fique aí. Nós precisamos passar por ela. E precisamos dar frutos com perseverança. E se aproximar com um bom coração, coração generoso, disposto a ouvir, disposto a reter. Amém, amados? Em nome de Jesus. Deixa eu pedir para você se colocar de pé enquanto eu chamo o Ministério de Louvor para terminar aqui comigo, por favor. Ministério de Louvor. Pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Feche seus olhos, queridos. Pai de amor, eu quero mais uma vez render graças ao Senhor por essa palavra. E eu não sei, Pai, eu acredito que em alguém aqui, alguém que está ouvindo, seja aqui ou pelas redes sociais, às vezes se questionando, por que não tem mudado, Senhor? Por que eu tenho passado tudo que eu tenho passado? Senhor, que esta palavra ministre ao seu coração nesta noite. Que haja entendimento, que haja revelação. Pai, e que as mudanças venham a ocorrer, porque essas mudanças são para a glória do teu santo nome. E nós venhamos aprender a esperar em Ti, confiar plenamente no Senhor, até que venhamos frutificar, Pai, como é da tua vontade, em nome de Jesus. Mas, Pai, se há pessoas que têm se aproximado apenas fisicamente,
mas o coração está distante. Pai, que haja um despertar agora, para que os seus corações possam se aproximar, para que eles possam se aproximar não só fisicamente, mas com um coração bom e generoso, um coração disposto a te ouvir, e a ouvir o que o Senhor quer, ouvir o que o Senhor tem, e não o que nós queremos ouvir, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pai, que os prazeres dessa vida, as preocupações e inquietações desse mundo, não venham estar concorrendo com a palavra do Senhor no nosso coração, mas, Senhor, verdadeiramente a Tua palavra, o Senhor seja a prioridade, seja o que nós mais amamos, o que mais desejamos, o que mais ansiamos, e que não venham ter espinhos crescendo junto com a palavra e sufocando a Tua palavra no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a nos livrar dos embaraços, dos empecilhos, de coisas que têm nos enredado e nos impedido de crescer em Ti e de ver mudanças nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, Pai, se temos feito isso, aqueles que têm feito isso, se têm perseverado em todos esses passos, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para continuar pacientes e perseverando, até vermos os frutos acontecerem, até vermos as mudanças que tanto almejamos, desejamos e precisamos acontecerem, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Você pode estender as suas mãos para o alto e aplaudir ao nosso Senhor, queridos. Estende assim as suas mãos. Eu vou despedir vocês, mas logo após nós vamos encerrar com um louvor. E você já está liberado, tá bom? Estende assim, feche seus olhos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.